E hoje vamos ler o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, segundo a melhor tradução para o português, que vai se iniciar da seguinte forma. Então ele contou-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Na sua tradução pode estar diferente um pouco disso, né? Mas aqui você percebe que fica bem mais claro. Orar todo momento e não desanimar, porque realmente, quando você passa um tempo ali depois de convertido, você se batiza e tal, e se você conseguiu esse hábito, essa questão de ter o hábito de orar, passar do tempo, a gente começa a desanimar, as coisas da sua vida vão acontecendo, coisas da família, da sua rotina, assim como a vida, as coisas vão acontecendo e a gente tende a desanimar. Então ele deixa bem claro que isso é com uma constância. A oração na vida do cristão, ela é a todo momento orar e vigiar. Não desanimar. Verso 2. Dizendo, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com ninguém. Mas na mesma cidade havia uma viúva que ficava indo a ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse a si mesmo, mesmo que eu não tema a Deus nem me importe com ninguém, todavia, como esta viúva vive me amolando, vou fazer-lhe justiça, para que se eu vir infindo, não termine de me desgastar. Então o Senhor disse, ouçam o que o juiz injusto disse. E Deus então não fará ele justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, mesmo sendo paciente com ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que achará fé na terra? Ou seja, será que achará fé na terra? Pessoas realmente que vão permanecer firmes? Então ele contou esta parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram a um templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de imposto. Interessante, né? Porque talvez na sua Bíblia deva estar diferente essa parte também. 2 homens que confiavam na sua própria justiça. Pessoas que achavam que era por questões de mérito que Deus se agrada da pessoa e recebe ou favorece uns mais do que a outros. E aqui vem aquela famosa passagem que muitos conhecem, né? Verso 11, o fariseu em pé começou a orar a si mesmo o seguinte, Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se fosse para a questão cristão, né, aparente, esse daria o maior exemplo, né? Porque ninguém sabia daquilo, de que estava no coração dele, dessa soberba, porque ele fazia tudo isso. Então, não é isso que Deus quer de nós. Então você percebe aqui que não é essas questões, mas sim um coração puro, uma consciência limpa e uma fé não fingida. Ou seja, aí você vê o verso 13, já o cobrador de impostos, parado, meio afastado, nem se atreveu a olhar para o céu, mas começou a bater no seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este voltou para sua casa justificado, mas não aquele, ou seja, o fariseu. Porque cada um que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, assim, de Deus, cara, Deus ele resiste ao soberbo. Não adianta. Você pode dar o melhor exemplo de cristão, fazer tudo, mas se no seu coração existe essa insensatez de soberba, de achar que você está se fazendo por meritocracia, não existe isso. Então, diante de Deus é humildade, reconhecimento e se humilhar, realmente reconhecer que só faço isso porque Deus me deu graças. E nem à toa que a palavra de Deus diz que dele gera em nós o querer e o realizar, pela graça dele. Verso 15, ora, o povo começou a trazer até seus bebês a ele, para que tocassem neles, mas ao verem isso, os discípulos as repreendiam. Aí Jesus os convocou e disse o seguinte, deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois Deus é de tais. Deveras, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus, assim como uma criança o faz, jamais entrará nele. Um certo líder lhe perguntou, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus. Tu conheces os mandamentos, não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele disse, todas essas coisas eu tenho observado desde minha mocidade. Aí
ouvir essas coisas, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, distribui aos pobres e terás tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ouvindo isso, isso ficou muito triste, porque era extremamente rico. Quando Jesus viu que ele ficou tão triste, ele disse: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. É até mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, os ouvintes disseram: então, quem pode ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí ele disse: deveras eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pai, ou irmão, ou mulher, ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber muitas vezes mais nesta era, e a vida eterna na era vindoura. Então ele levou os 12 à parte e disse: atenção, estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas que foram escritas pelos profetas acerca do Filho do Homem serão cumpridas. Ele será entregue aos gentios e será escarnecido, insultado e cuspido. E eles o açoitarão e matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Mas eles não entenderam nada dessas coisas. Esse dizer lhes era encoberto, e eles ficaram sem saber o que estava sendo dito. Então aconteceu que Jesus se aproximava de Jericó, que um certo cego estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ao ouvir uma multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. Então eles informaram que Jesus, o natsoriano, estava passando. Aí ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente começaram a repreendê-lo para que ele se calasse, mas ele gritava mais alto, ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que ele fosse trazido até ele. Quando ele chegou perto dele, ele perguntou-lhe, dizendo, no caso Jesus perguntou a ele, ao cego: o que tu queres que eu te faça? Então ele disse: Senhor, que eu veja de novo. E Jesus lhe disse: vê de novo, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo que testemunhou deu louvores a Deus. E aqui terminamos o capítulo 18 e voltamos no capítulo 19.